Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso penúltimo e nono exercício relativo aí à parte da construção de gráficos que nós podemos fazer utilizando ferramentas que nós temos disponível aí da linguagem Python, tá certo? E para isso, vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm Community aqui no nosso computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa nona questão relativa aí à parte da construção de gráficos que nós temos disponível com ferramentas da linguagem Python. Muito bem, pessoal, já estou aqui no meu ambiente Windows no computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm Community para começarmos a desenvolver, então, a resolução da nossa penúltima e nona questão relativa aí à parte da construção de gráficos que nós podemos fazer utilizando ferramentas aqui na linguagem Python, tá certo? E aqui dentro do nosso editor de códigos do PyCharm Community nós vamos abrir esse projeto, exercícios de Python, em que nós estamos resolvendo os exercícios aí relativos ao nosso curso de programação em Python. Aqui dentro desse projeto eu já tenho ali criado de aulas anteriores o meu arquivo .py contendo a nossa lista 11, que trata a parte de gráficos, tá certo? E para facilitar, né, a nossa visualização do nosso editor de códigos do PyCharm Community na tela, nós vamos ocultar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o diretório. Lembrando aí você que, se não tiver visto, na aula passada nós fizemos a resolução da oitava questão aqui relativa à parte da construção de gráficos utilizando ferramentas que nós temos disponível da linguagem Python. Se você não tiver visto essa aula, não tem nenhum problema. Eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? Então, se você estiver perdido, não perca tempo, vá lá e assista a resolução da oitava questão aí, para a construção de gráficos que nós temos disponível aqui de ferramentas com a linguagem Python, tá certo? E logo aqui na sequência nós temos o enunciado da nossa penúltima e nona questão, que diz o seguinte aqui, ó: plotar, né, a parábola e sua derivada. Então, eu tenho essa parábola aqui, que é uma função que é representada por y, né, que é igual a f de x, igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. E a derivada dessa função, nada mais, nada menos, é y' igual a 2x menos 4. Não é o nosso objetivo aqui do curso falar de derivada de função, mas basicamente aqui, para mim chegar nesse resultado aqui, é eu resolver essa derivada aqui da seguinte maneira: eu pego o 2 que está aqui no expoente, vou passar ele multiplicando o 1 aqui que está acompanhando o x, então vai ficar 1 vezes 2 vai ficar 2, o x vai ficar normalmente aqui, e no expoente, que é 2, nós vamos pegar, né, e pegar esse expoente 2 e subtrair de um número 1, no caso, sempre nessa ordem. E aí, então, fica 2 menos 1, resta 1 aqui no expoente do x. Então, fica 2x, a derivada de x quadrado. O menos 4x aqui no caso, né, vai seguir a mesma lógica. O que eu tenho aqui no expoente do x? Eu tenho o número 1. Se eu descer o 1 multiplicando com 4, fica o próprio 4. E se eu pegar 1 menos 1 aqui no expoente, vai ficar todo número elevado a 0, né, que o 1 menos 1 é 0, fica 1. Então, resta apenas 4. A derivada de constante é 0. Então, não sobra nada lá no final. Então, a função quadrática, pessoal, a derivada dela é uma função de primeiro grau. E aqui a ideia, né, é mostrar, né, ambos no mesmo gráfico, né, na mesma janela gráfica. Então, vamos começar resolvendo esse exercício aqui bem tranquilo, de uma maneira tranquila, que é utilizando inicialmente a importação das bibliotecas necessárias. Inicialmente, nós vamos importar a biblioteca do Matplotlib e também do NumPy. Então, para isso, eu vou colocar aqui o import NumPy, e o apelido que eu dou para a biblioteca do NumPy é o NP. Então, eu coloco import NumPy as NP. Depois, eu vou importar a biblioteca do Matplotlib para fazer a construção e o levantamento do gráfico. Então, eu vou colocar import matplotlib .pyplot. E o apelido que a gente dá para a biblioteca do Matplotlib é o PLT. Então, eu vou colocar SPLT. Tá certo? Feito isso, eu já posso definir aqui, né, o meu
domínio, né, o eixo o valor do meu domínio da função. Então, eu posso fazer isso normalmente quando a gente faz a matemática com o x, então eu vou declarar uma variável x, que vai representar o meu domínio, e vou utilizar a biblioteca do NumPy com a funçãozinha do linspace, né? Então eu vou colocar aqui linspace. E como eu não sei a princípio, né, qual que é esse intervalo, eu vou colocar aqui arbitrariamente de menos 5 a 5, e depois quando a gente levantar o gráfico, a gente vê se fica um domínio legal nesse intervalo de menos 5 a 5. Tá? Então, estou colocando aqui de uma maneira aleatória, porque eu não sei como que vai se comportar o gráfico dessa função. Depois, por fim, aqui eu vou ter um último parâmetro, que é a quantidade de pontos entre menos 5 e 5. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 400, exatamente para a gente tentar melhorar a curva, suavizar mais a curva quando se trata de uma função, por exemplo, a função quadrática. Tá certo? Feito isso, né? Definido aqui o nosso eixo do domínio, vou até colocar aqui como uma linha de comentário aqui com a hashtag, ó, intervalo domínio, tá certo? Eu já posso, então, aqui agora definir as minhas funções. Então, eu vou colocar aqui, ó, definir as funções. Aqui agora, então, eu já posso criar duas funções. A primeira função vai ser função quadrática, que eu vou colocar aqui, ó, y_1, porque são duas funções. Eu vou colocar aqui, então, no caso, né, a função quadrática. Eu vou colocar x, para me levar um número ao quadrado no Python, eu utilizo 2 asterisco, 2, a função é menos 4x, então eu vou colocar aqui, ó, menos 4 que multiplica, vou dar um espaço aqui, ó, que multiplica o domínio x, por fim ali nós temos mais 3. Então, esse aqui é o gráfico da função do primeiro grau. Vou colocar aqui mais acima, e depois eu vou definir, né, a função que vai representar a minha derivada, então eu vou colocar aqui y_der de derivada, e aí a minha função derivada é exatamente 2 que multiplica o x, né, no caso, menos 4. Tá? Então, feito isso aqui, defini inicialmente o intervalo do meu domínio, defini a minha ordenada com a função, com as funções propriamente dito, né? Porque não é uma única função. O PyCharm está aqui me reclamando com esse sublinhado, porque bonito é melhor que feio, vou colocar aqui um espaço a mais, tá certo? Logo depois disso eu já posso, né, definir aqui as janelas de plotagem. Então eu vou colocar aqui, ó, com a hashtag, o nosso gráfico com o plot. Então, inicialmente eu vou utilizar a nossa biblioteca do Matplotlib. Para isso eu coloco PLT, foi o apelido que eu dei para a biblioteca do Matplotlib. E aí a primeira coisa que eu vou utilizar aqui é o figure, para me definir um tamanho, né, com o figure size aqui, ó, da janela de 10,6 polegadas, tá? Então, diferentemente aí do tamanho padrão que a gente coloca, tá? Isso aqui é opcional no caso. E aí, logo na sequência, eu já posso colocar um plot, PLT, na verdade, para me plotar com plot. E aí eu vou definir aqui o domínio, vírgula, a função, que vai ser a função y1, no caso. E agora eu já posso colocar aqui no caso, né, o meu label, para a gente poder definir a legenda. Então eu vou colocar aqui, ó, label, igual, né, no caso. Vou definir aqui, então, a função utilizando aquela notação LaTeX. Para isso eu coloco R entre aspas e entre cifrão, né? A função quadrática eu posso fazer da seguinte maneira aqui, ó, x elevado ao quadrado, pessoal, eu vou colocar um acento circunflexo e depois o 2. A função é o quê? 2 que multiplica, x ao quadrado, né, desculpa, menos 4x
x é mais 2 ou mais 3? É mais 3, olha só. Já ia fazendo confusão aqui. Então, aqui é mais 3. Certo? Então, dessa maneira aqui, o PyCharm vai apresentar para a gente, né, na janela gráfica, a legenda relativa aí à parte da minha função quadrática. Vou definir aqui para essa função uma cor de linha. Então, eu vou colocar um color igual a azul, por exemplo. Eu vou colocar color igual a blue. Certo? Vou fazer uma coisa agora parecida. Eu vou colocar assim, ó, plt ponto plot. Só que agora para a função do primeiro grau que representa a derivada dessa função quadrática. E para isso eu coloco o domínio y, vírgula, e y_der, que é a derivada da função. Aqui agora eu coloco uma legenda label igual a r, entre aspas, cifrão, cifrão. A função quadrática, então, função quadrática não, né? A função derivada, que é uma função de primeiro grau, é y igual a 2x menos 4. Tá certo? Vou manter aqui, ó, todas as duas funções como sendo y mesmo, só para a gente ter aí a legenda de uma forma diferente. Aqui eu vou definir agora, ó, essa função, ao invés de ser uma função, para diferenciar no caso, né, a cor ali do azul, eu posso colocar, por exemplo, a cor vermelha, com o red. E eu também vou mudar aqui, ó, com line style, o estilo de linha, como sendo uma linha pontilhada. Então, dessa maneira, eu posso colocar um parâmetro line style igual, entre as aspas simples, um sinal tracejado aqui, menos, menos no caso. Tá certo? Então, dessa maneira, eu defini a cor da derivada da função, que é na cor vermelha, ao invés de azul, que é a função quadrática, e o estilo de linha, ao invés de ser uma linha contínua, já que eu não coloquei nada para essa função, vai ser contínua, e essa daqui vai ter um estilo de linha pontilhada, tá certo? E agora eu já posso, então, definir as configurações aqui, ó, veja só. Configurações do gráfico. Aqui nós já podemos utilizar, por exemplo, né, o plt.title, para a gente definir o título. Aí eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, parábola e sua derivada. Posso colocar aqui 2 pontos. Inclusive aqui eu posso, nesse momento aqui, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para a gente poupar um pouco de tempo do nosso vídeo, né? Eu vou colocar aqui as duas funções. Só tem que tomar o cuidado aqui agora que eu tenho que tirar essa aspas aqui, ó, para ele não confundir com a aspas da string do título, tá certo? Então, vou deixar y apenas y mesmo, tá? Mas a ideia aqui é exatamente que esse primeiro y aqui, ele representa a derivada. Posso colocar assim, por exemplo, ó, y1 e aqui y2, né? Só para diferenciar aqui, temos duas funções. Depois de eu definir o título, eu posso colocar um plt.xLabel para a gente definir o eixo da abscissa como sendo x. E depois eu vou definir, né, eixo da ordenada com o plt.ylabel como sendo, então, x, ou também posso colocar f de x. Tanto faz, tá certo, pessoal? Posso definir aqui também os nossos eixos horizontal e vertical, representando o plano cartesiano. Para isso eu vou colocar um plt.axline para a gente fazer a linha da horizontal. Ela vai começar no eixo exatamente do zero.
Vou colocar uma cor com um color igual a cinza, o gray. E eu posso definir também aqui, ó, o line width, que representa a espessura da linha, igual a 1, por exemplo, ou 1.2, fica aí a seu critério. Vou colocar aqui PLT AX VLine, também passando pelo zero, com a mesma cor. Vou colocar aqui então color igual a gray e uma espessura de linha com line width igual a 1 no caso. Vou colocar o PLT.legend para ele mostrar para a gente aqui as legendas com esse label, tá certo? Vou colocar aqui também o PLT.grid true. Vou colocar aqui um alpha igual a 0.3, por exemplo, certo? E vou colocar aqui mais o que aqui, o PLT.tight_layout. E por fim, para a gente mostrar a janela gráfica, né? O PLT.show. Basicamente, são essas as configurações aqui que normalmente a gente utiliza, né? Para fazer a janela gráfica. Poderíamos fazer mais algumas outras modificações, mas fica para um próximo vídeo. Por exemplo, a gente pode mudar o tamanho desses eixos, o tamanho também desse título, tá certo? Então, a gente pode fazer mais modificações nessa janela aqui, de configurações do gráfico, tá certo? Aqui nós já podemos, inclusive, rodar esse nosso código para ver se está tudo certo, se não tem nenhum erro no código. Vamos rodar ele aqui com o botão direito em cima da aba lista 11, run lista 11, e ver se vai aparecer tudo ok aqui. Esperar a janela gráfica aparecer, tá aqui a janela gráfica, né? Ele ficou com um intervalo não tão bem definido, eu utilizei de -5 a 5, né? Estamos pegando aqui uma parte, poderia pegar, por exemplo, aqui entre talvez -2 e 5 ou 6, acho que o 6 fica melhor. Vamos tentar aqui, ó, -2. Vou colocar aqui então nesse domínio -2 no lugar do -5. E no lugar do 5 aqui eu vou colocar o 6. Vamos tentar rodar novamente, ver se vai ficar melhor. Já deu uma melhorada boa, né? Então nós temos aqui esse intervalo de -2 até 6, a legenda tá aqui, ó, com a cor azul nós temos então a parábola, e na cor vermelha pontilhada nós temos aqui, né, a função do primeiro grau que representa a derivada dessa função. Ficou muito abaixo aqui no eixo y, podemos definir uns limites aqui, tanto para o eixo do x, quanto para o eixo do y. Aqui, por exemplo, o eixo do x de -2 a 6, o eixo do y aqui da ordenada de -5 a 15. Vamos definir isso daqui, ó, da seguinte maneira aqui, ó. Logo depois aqui, na janela de plotagem aqui, vamos colocar um PLT.xlim de limite. Nós vamos definir esse intervalo aqui de -2 até 6, tá certo? E para o eixo do y, vamos colocar aqui PLT.ylim. Vamos colocar ali então de -5 até o número 15. Acho que agora sim vai ficar melhor de visualizar a janela gráfica. Vamos rodar novamente e ver como que fica o gráfico. Tá aí. Então, melhorou bastante, né? Nós temos aqui esse limite de -2 a 6 positivo, de -5 a 15 positivo. Título, parábola e sua derivada, representado aqui por essas funções, tá certo? E nós temos aqui a legenda. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui, nós conseguimos, então, finalizar aí a resolução da nossa
penúltima e nova questão relativa aí à parte da construção de gráficos que nós podemos fazer utilizando ferramentas que nós temos aqui disponível na linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa penúltima e nona questão relativa aí à parte da construção de gráficos que nós podemos fazer utilizando aí ferramentas que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? Fizemos a utilização de uma função do segundo grau e a sua derivada, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar bastante a resolução desta questão. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais!